E aí, você é de esquerda ou de direita? Sim, porque o jeito que você lava a sua louça determina em quem você vota, sabia? A gente chegou nesse nível. Agora, esquerda e direita estão brigando por causa de detergente. Mas vamos tentar enxergar as coisas pela metade cheia do frasco. Pelo menos dessa vez não tem nada a ver com o Xandão, que como todo mundo sabe, também adora detergente. Parece que agora lavar a louça virou um ato político. Daí é muito simples. Se você usa IP, você é patriota e conservador. Se você usa Limpol, você é comunista. E é por isso que eu já até avisei aqui em casa que eu prefiro ficar isento nessa briga e, portanto, não vou mais lavar louça nenhuma. E é por isso que eu tô dormindo no sofá. Aliás, se você quiser vir aqui em casa pra fazer ativismo político na minha cozinha, seja bem-vindo, porque a pia tá lotada. O que aconteceu foi o seguinte: a Anvisa recolheu vários produtos da marca IP alegando uma contaminação por bactéria. Daí a direita começou a falar que a marca estava sofrendo perseguição política por vingança devido ao fato de terem colocado dinheiro na campanha do Bolsonaro em 2022, o que gerou bastante polêmica na época, inclusive. Tipo, é impressionante como conseguem enfiar política em qualquer assunto no Brasil. Tá insuportável. É muita falta de uma louça pra lavar. E não pensem que eu tô aqui falando mal do debate político em si. Afinal de contas, é meu ganha-pão. Eu tenho um canal de animações políticas. É porque eu meio que sinto que é como se eu nunca saísse do trabalho, sabe? Tipo, se eu tento assistir um filme ou, sei lá, jogar um videogame, eu não consigo fazer isso sem ter alguém me doutrinando o tempo todo ou me patrulhando. Daí, se eu assisto Ainda Estou Aqui e digo que gosto, eu sou comunista. Por outro lado, se eu assisto O Som da Liberdade e digo que gosto, aí eu sou extrema-direita. Aí eu vou jogar videogame. Se eu jogo Last of Us e digo que gosto, eu sou comunista. Mas aí se eu jogo e digo que não gosto, aí eu sou do partido que o monarca queria que pudesse existir no Brasil. Daí agora que já empestearam o entretenimento com essa doença política, estão entrando no ramo dos afazeres domésticos agora? É isso? Não se pode nem mais lavar uma louça em paz? Dá saudade do tempo que a gente não acompanhava a política e era ignorante. Era bem melhor que hoje em dia, que a gente acompanha a política e é ignorante. Pera aí, André Guedes, então você tá dizendo que era melhor a alienação política daquela época? Sim, porque pelo menos naquela época, política e detergente não tinham fã-clube. Eu lembro do Cacete Planeta indo fazer esquete de humor com as pessoas na rua e era unânime. Todo mundo detestava político. Todo mundo achava político ladrão. Mas sabe como é que é, né? Hoje em dia, político ladrão é o candidato que os outros votam, não o meu, por mais que ele roube. Aliás, vocês já pararam pra pensar que antigamente era possível conviver com uma pessoa por anos sem não ter nenhuma ideia de em quem ela votava? Tipo, eu fico lembrando de pessoas que eu convivi durante muito tempo e que eu nunca soube se elas eram de esquerda ou de direita, se eram a favor do Lula ou do Fernando Henrique. Isso é muito louco. Mas eu garanto que se hoje em dia eu for procurar essas mesmas pessoas no Facebook, em menos de 30 segundos eu descubro em quem elas votam. E às vezes a pessoa, até pra facilitar, coloca logo na foto de perfil, que é pra não deixar nenhuma dúvida do político que ela mama. Olha, tomara que você tenha tido a oportunidade de viver pelo menos um pouco dos tempos que eu vivi, que eram muito mais simples. Por exemplo, o Ayrton Senna vencia a corrida e todo mundo ficava feliz. Quando teve aquele acidente trágico na Tamborello, ficou o Brasil inteiro triste. Ninguém comemorou, nem o Nelson Piquet, eu acho. Hoje em dia seria um show de horrores. Ah, bem feito, quem mandou votar em fulano? Deus castigou. Ah, bem feito, quem mandou votar em Beltrano? Agora tá lá abraçando o Olavo de Carvalho. Seria um horror. E se ele não declarasse voto em ninguém, ia ser Felipe Neto de um lado falando pra ele se posicionar e Nando Moura do outro falando pra ele se posicionar também. Senão ele é o quê? Cúmplice! Outro exemplo, a Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar por Central do Brasil e que eu me lembre, todo mundo queria que ela ganhasse. Não tinha ninguém se perguntando em quem ela tinha votado ou rindo porque ela perdeu. A seleção jogou a Copa de 2006 e eu não me lembro de ninguém na época achando legal e engraçado porque o Ronaldo tinha xingado o Lula de pinguço, então bem feito pra ele. Você duvida que isso aconteceu? Pois então olha só. A gente lê aqui na imprensa brasileira que o Ronaldo tá gordo, tá gordo, tá gordo, tá gordo. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Ele falou que eu tô gordo e todo mundo diz que ele bebe pra caramba, né? O fato é que se fosse hoje em dia, a esquerda iria querer prender o Ronaldo por alguma coisa tipo ataque à democracia. E a direita ia tentar empichar o Lula por, sei lá, gordofobia. Porque a direita também apela de vez em quando, tá? Não se engane. Aliás, é impressionante como é que política ficou maior do que futebol. Hoje em dia, todo mundo sabe escalar os 11 ministros do STF, mas não faz a menor ideia de quem são os 11 escalados da seleção. A decisão de um juiz do STF causa mais fúria do que a decisão de um juiz que prejudica o seu time num clássico. Então, André Guedes, quer dizer que você prefere que as pessoas continuem se alienando com o futebol? Sim, calma. Claro que é muito louvável que as pessoas saibam quem é que nos governa, que saibam quem são os ministros do Supremo. Isso é uma característica de um país desenvolvido, inclusive. Só que o problema é que a gente não foi bem por esse caminho. A gente começou a tratar política igual torcida de futebol, o que é tão ruim quanto, ou talvez até pior do que a alienação política em si. Mas agora, voltando ao detergente. O nome da bactéria é Pseudomonas. Mas o que diabo é
uma pseudomona? Será que é uma bactéria que finge que é mona, pseudomona, só pra poder entrar no banheiro feminino? Ah, se o pessoal do Bolsonaro descobrir isso, hein? Ó, eu fico imaginando se isso fosse lá na época da Covid. Vocês lembram? Todo mundo lavando as compras com detergente? Aí surgisse uma outra pandemia, mas de pseudomona. Eu tenho certeza que o Bolsonaro iria pra televisão fazer isso aqui, ó. E o Lula, por outro lado, diria: graças a Deus a natureza inventou esse monstro chamado detergente IP. A direita tá enchendo o rabo de detergente IP. Esse negócio de rede social meio que fritou o cérebro das pessoas, né? E eu acho que eu meio que sei o motivo disso. As ditaduras ao longo da história sempre usaram rádio e TV pra fazer lavagem cerebral no povo. Então o que eles faziam? Enfiavam a narrativa do partidão naquela programação ali e ficavam bombardeando todo mundo 24 horas por dia pra escravizar o povo. Vocês já pararam pra pensar que a lógica dos algoritmos das redes sociais não é muito diferente disso? É bem parecido. É mais ou menos como a programação de um desses canais do governo, só que customizado de acordo com os seus gostos pessoais. Você acaba virando escravo da sua própria visão de mundo. Calma que eu vou explicar melhor. Os algoritmos são feitos para prender você na plataforma pela maior quantidade de tempo possível. E a única forma de conseguir isso é entregando aquilo que você quer ver, ou seja, aquilo que você gosta, aquilo que te conforta, aquilo com a qual você concorda. Logo, não existe espaço para o contraditório. Imagina aqui se você gosta do seu querido Lula e tá rolando lá o feed do Instagram, de repente começa a brotar um monte de vídeo falando que o Lula é cachaceiro e ladrão. Ou se você gosta do seu mito Bolsonaro, tá lá rolando no Instagram, de repente começa a aparecer um monte de vídeo chamando ele de bozo e de golpista. Você vai embora da plataforma, não vai? E as Big Techs evidentemente não querem isso. Daí você acaba se alienando pela sua própria visão de mundo, o que é muito assustador. Vendo sempre as mesmas opiniões e os mesmos vieses, ainda que você não esteja procurando ativamente por isso. A plataforma já te oferece, tal como uma TV estatal oferece propaganda do governo. Só que em vez de serem as narrativas do partido, são as suas próprias narrativas. Você tá olhando para um espelho o tempo todo que só sabe dizer que você é lindo. E o resultado disso é que você fica autoritário, intolerante e incapaz de conviver com pessoas que não pensem 100% como você. E se você não concorda com o que eu tô falando aqui, sai desse canal! Eu tô brincando, mas não pensa você que isso não afeta os criadores de conteúdo também. E inclusive isso é uma grande parte do problema. O criador de conteúdo acaba sendo escravizado pela própria audiência, porque as pessoas estão tão mimadas que elas querem que o influenciador diga exatamente aquilo que elas querem escutar. Elas não aceitam o contraditório. Elas xingam, se desinscrevem, vão embora, e aí que mora o grande problema. Porque isso significa, na prática, prejuízo financeiro pro criador. E aí o que ele começa a fazer? Dizer aquilo que a plateia quer ouvir. Daí no fim o que sobra é um monte de gente mentindo pra ganhar dinheiro em cima de uma plateia de fanáticos super engajados na mentira. Tipo, nesse vídeo aqui, quando eu fiz piada com o Bolsonaro, vocês não acham que um monte de bolsonarista foi embora porque ficou com raiva? Ou quando eu fiz piada com o Lula, logo depois, vocês também não acham que um monte de petista foi embora? Não que eu seja aqui algum tipo de vítima ou de herói, eu sou só uma pessoa comum que tá tirando sarro do poder, seja ele quem for, porque era assim que as coisas funcionavam no meu tempo. Mas enfim, afinal de contas, eu ensaboei e não falei. O que eu acho dessa polêmica do detergente IP? Sinceramente, eu não posso afirmar aqui se existe algum tipo de viés político na decisão da Anvisa, mas na repercussão da coisa, isso com certeza. Sabe por quê? Esse tipo de polêmica acontece com vários produtos, inclusive muito mais sensíveis do que detergente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Recentemente eu fui nas farmácias e não consegui encontrar o Leitinã do meu filho de 2 anos. Aí eu descobri que a Nestlé estava recolhendo vários lotes, porque fabricaram várias latas contaminadas por uma bactéria e que estava levando crianças a serem internadas. Evidentemente eu fiquei muito assustado e fiquei mais assustado ainda quando vi que ninguém estava falando sobre isso. Um problema bem mais grave envolvendo alimentação infantil. Eu acho que é bem mais sério que detergente. Você soube dessa história do Leitinã ou do detergente IP? Agora é claro, se a Nestlé tivesse feito campanha para algum político, aí certamente iria aparecer um monte de gente indignada e muito preocupada com a segurança das nossas criancinhas. Ia ter político querendo passar lei, juiz querendo aparecer dando canetada. Então sim, me parece que tem bastante exagero nessa questão do detergente IP. E para provar que eu não tô mentindo para minha audiência, falando alguma coisa em que eu não acredito, eu tô aqui para provar agora a minha convicção. Olha o que eu vou fazer. Pronto. Aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho e, gente, vamos parar de histeria.